A paz do Senhor Jesus. Você que é meu amigo na rede social, pelo WhatsApp, pelo meu canal de YouTube, Instagram. Quero dizer para você que nós somos mais que vencedores. Deus, Ele está nos dando uma direção extraordinária e para nos abençoar. O Espírito Santo, precisamos dele todos os dias. Ele está conosco para nos ensinar. Não é ideia do homem. Hoje você é um servo de Deus, você é uma varoa do Senhor. Não foi pela sua própria vontade. Não foi homem que te escolheu, não. Deus é que nos escolhe, nos chama, nos capacita. Ele, antes de você nascer, antes de nós nascermos, Deus já nos colocou no seu plano. Deus já colocou ali, na sua listagem de salvação, eu e você. E para conhecer os seus mistérios, e esse mistério da graça, ele esteve oculto no Antigo Testamento, no meio das grandes civilizações. Hoje você não precisa fazer esforço nenhum, você não se justifica a si próprio, porque você está no Evangelho. E esse Evangelho, ele foi de graça, para mim e para você. Não foi a tua vida, não foi a vida dos teus antepassados, não. Custou a vida de alguém. Deus olhou lá do seu trono, olhou para o planeta Terra, a sua criação, olhou para todos e viu que o homem tornou-se inútil por causa do pecado. O homem estava incapacitado por causa do pecado. O pecado destrói. O pecado traz deformidade. O pecado, ele destrói o nosso relacionamento com Deus. Qualquer tipo de pecado. Uma murmuração, uma fofoca, um adultério, uma prostituição, uma mentira. Tudo que for pecado, ele fere os princípios de santidade do Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros servos de Deus. E para isso acontecer na nossa vida, nós precisamos de uma transformação. E essa transformação, ela não se consegue com palavras motivacionais, palavras bonitas, persuasivas. Não. Não é o poliglota, não é aquela pessoa que é formado em toda a ciência que vai transformar a sua vida. Não. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. É o próprio Deus, o verbo que se fez carne. A palavra de Deus. Eu preciso dessa palavra. Hoje, muitas pessoas estão sofrendo por falta desta palavra. Conhecer Jesus Cristo. Jesus é como se você estivesse no deserto e aparecesse aquela água para matar a tua sede. Então Jesus Cristo, ele é o oásis, ele é a fonte inesgotável de Deus para a humanidade. O único que pode saciar a sede da alma, do espírito, é Jesus Cristo. Por isso que ele veio. Por isso que ele sofreu pelo meu pecado, pelo teu pecado.
E aqui eu quero trazer uma palavra, epístola do apóstolo São Paulo, à igreja de Éfeso, uma cidade da Ásia Menor, no capítulo 2. Éfeso carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, igreja de Éfeso, aos irmãos, né? Direcionado a essa igreja de Éfeso, das 3 viagens missionárias. Paulo também, ele levantou essa igreja, que homens e mulheres aceitaram Jesus, igreja dos gentios, não judeus, e aqui instituiu pastores, anciões. E o apóstolo Paulo está ensinando, no versículo 8, que pela graça somos salvos, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso não vem dos irmãos de Éfeso. A fé salvadora, ela é um dom de Deus. E no versículo 9 diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. No versículo 10, porque somos feitura sua, ou criado por ele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, e no primeiro ponto, no versículo 8, fala de graça, que é de graça, sem esforço do homem. Já imaginou? A pessoa está lá no tráfico de droga, está na prostituição, está no crime, está no espiritismo, na idolatria, na bruxaria. A pessoa às vezes está lá na calçada, e Deus vai buscar o homem lá na calçada, buscar o homem no fundo do poço, na lama do pecado. E quando ele é evangelizado, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então aqui entra o trabalho do Espírito Santo. Quando alguém está sendo evangelizado, o Espírito Santo está trabalhando. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Está convencendo aquela pessoa do pecado, convencendo ele para ele começa a fazer um exame de indagação, de consciência, aquele exame examinando por dentro, introspectivo, como está a situação dele diante de Deus. E ele percebe que ele é um pecador, que ele precisa de Jesus. Naquele momento não é a pessoa por si só que está tendo esse exame de consciência, não, é o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo trabalha? Quando Deus manda alguém evangelizar, pregar a palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar. Ele convence o homem primeiro do pecado, da justiça. Deus vai fazer justiça. Deus é justo. Deus não tem o culpado por inocente. Então o Espírito Santo, ele primeiro convence que nós precisamos nos arrepender dos pecados. Segundo ponto, Deus vai fazer justiça. Deus é justo. E do juízo. Juízo é a eternidade. Onde Deus vai sentenciar, julgar grandes e pequenos, ricos e pobres. Então, pela graça, somos salvos por meio da fé, fé salvadora. Essa fé, você não recebe ela na faculdade, na escola secular. Essa fé você não recebe ela em rodas de amigos, na casa de parente, reuniões motivacionais. Essa fé você não recebe no centro de recuperação. Não. Essa fé é a exclusividade de Deus, é um dom de Deus, sobrenatural.
no dom. Fé salvadora. Para ser salvo, é o dom de Deus. A fé salvadora, ela é incondicional. Ela não é condicional, é incondicional. Deus te chama, você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo te convence. E a Bíblia diz que aqui na terra são três que testificam: o sangue, a água e o Espírito. O sangue é sinal de vida, que alguém morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então esse sangue, ele representa o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a morte dele para nos remir, o sangue remidor. A água é a palavra. A palavra é a semente incorruptível da palavra de Deus. A água é a palavra. Fomos gerados pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Então, a água é a palavra. Linguagem de figura, a água é a palavra. Para que serve a água? Para limpar. Qual a utilidade da água? Para lavar, para saciar nossa sede. A palavra. O Espírito Santo, além de ele te convencer, ele habita em você, ele vai te guiar em toda a verdade. Então o Espírito Santo é para nos guiar em toda a verdade. E faz você se lembrar de todos os escritos, desde o livro de Gênesis, da criação, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Ele vai te lembrar das promessas, os grandes feitos de Deus. E o Espírito Santo te leva no Novo Testamento sobre o sacrifício de Jesus. O Espírito Santo, ele está nos estruturando, nos capacitando. O Espírito Santo é a capacidade de Deus em nossa vida. Você não depende do homem, você depende do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, pela graça, preste atenção. Não é o pastor que buscou você lá nas drogas, na comunidade, no centro de macumba, na prostituição, no prostíbulo. Não foi o pastor que te buscou lá, sabe onde? Lá embaixo do viaduto. Você que estava no homossexualismo. Não foi o pastor que te buscou lá. O pastor é homem igual eu e você. Falho, cheio de pecado. Ele apenas tem a unção, o ministério de te apacentar. Assim como o Espírito Santo te buscou nas trevas, te convenceu, Deus buscou o apóstolo, o presbítero, o pastor, o bispo, o evangelista, o diácono, o trabalhador, não importa, o membro. Tudo é obra do Espírito Santo aqui na terra. Então, pela graça, é de graça, não é meritório, o dom de Deus. Não vem pelas obras, não é a caridade, não é a tua bondade. Deus não escolheu você porque você dá quentinhas, você dá metade dos teus bens para os pobres, não. Deus não escolheu você por causa disso aí, não. Porque você dá prato de comida para as pessoas, você faz um trabalho social excelente. Não. Tudo que você faz de bom aqui na terra, Deus te recompensa aqui. Mas salvação é só através de Jesus Cristo. Não vem pelas obras. O homem não se justificar. Não, eu sou membro de uma igreja, eu sou salvo, porque eu não fumo, eu não bebo, eu não falo palavrão, eu não traio minha esposa, eu sou
uma pessoa correta, eu não falo mentira, cumpro com as minhas obrigações. Não vem pelas obras. Todos pecaram e destituído foram da glória de Deus. Não vem pelas obras. Já imaginou? O homem a bater no peito e assim soberbecer, a dizer, não, eu estou na igreja, Jesus me chamou porque eu sou bonzinho. Eu só faço coisa boa. Eu me compadeço daquele que está ali passando fome. Eu dou cesta básica. Todos os dias eu vou lá, dou quentinha. Faço bem. Ajudo a viúva, ajudo o pobre. Já comprei terreno. Já fiz casas. Doei para os pobres, os aflitos. Faço um trabalho social excelente. Não vem pelas obras. Para que ninguém se glorie. Olha só, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feitura de Deus, como nova criatura, criado através de Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a transformação de Deus em nossa vida, através do Espírito Santo, o mundo vê em nós as boas obras. Qual é as boas obras? Através do fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, no versículo 19, aqui fala das obras da nossa natureza, minha natureza. Essa aqui é a natureza do homem sem Deus. É a natureza do homem que não tem a moldação do Espírito Santo. As obras da carne são manifestas, quais são? O homem, quando está na prostituição, obra da velha criatura, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias. Isso aqui é obra do velho homem. A minha natureza adâmica era essa aqui. Então essas obras aqui é a obra do velho homem, é a roupagem do homem que herdou a natureza de Adão. Então a nossa natureza, sem a transformação de Cristo na nossa vida, é esta obra aqui que nos afasta de Deus. Esta obra reina em nossa vida. E esta obra aqui diz que quem está na carne ou fazendo essas obras não agrada a Deus. Agora, a obra do Espírito Santo é essa aqui, ó. Mas o fruto do Espírito Santo está falando a obra do Espírito Santo, que é fruto, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aqui é a obra do velho homem e aqui é a obra da nova criatura. Quando você é gerado pela semente da palavra de Deus, o Espírito Santo gera em você esse Espírito que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, que chama-se bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aqui são frutos do Espírito Santo. São essas qualidades que vai resultar que Deus está na tua vida através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele quer moldar a nossa natureza adâmica, quer mudar a sua natureza. Mas para isso, o homem precisa de quê? Se arrepender dos seus pecados.
Então, pela graça, o homem é salvo, não meritório. Salvação é incondicional. O homem perde a salvação. A salvação é de graça. Salvação não é um livro de um botequim, comprar fiado. Está ali, quem não pagar, ele risca. Não. É de graça. É incondicional. Para você receber bênção material, é condicional, é obediência. E bênção material, ela não vem pelo que você dá, não. É a santidade de Deus que provoca as bênçãos material para chegar na sua vida. Porque nós somos justificados pela fé. Então Deus, quando chama você, Ele sabe que você vai passar por alguns apertos, porque agora você vai ter que as coisas que é do mundo, as influências do mundo, os convites, aquilo que atrai os moradores do mundo, você agora vai ter que sujeitar e pois a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Sujeitar e pois a Deus. Então como é que você sujeita a Deus? Obedecendo. A obediência também é um dos frutos do Espírito Santo. É melhor obedecer do que sacrificar. E aqui em Efésios, no capítulo 2 ainda, nós somos feitura de Deus em Cristo para as boas obras. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós precisamos andar aqui em boas obras. O mundo tem que ser influenciado por nós. Nós precisamos influenciar o mundo. Romanos, no capítulo de número 12, diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Olha que diz assim, no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Quando está falando mundo, está falando as pessoas, as obras das pessoas. Qual é as obras das pessoas? Em Gálatas 5,19. É a obra da carne. Os convites do mundo, a sensualidade, a prostituição, tudo isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar esse mundo pela renovação do nosso entendimento. Está falando do entendimento. Mente, raciocínio. Você agora pensa como Cristo. Você age como Cristo. Você agora precisa se indignar contra o pecado. Você agora precisa se revoltar contra o pecado. Você tem que ter raiva do pecado. Você agora precisa se indignar contra o diabo. Você tem que provocar ira contra a imoralidade, contra a prostituição, contra a mentira. Essas coisas você tem que se indignar contra isso. Você tem que se indignar contra você, contra a tua natureza, porque a tua natureza ela quer isso aí. E o Espírito Santo quer dominar a sua natureza. Você precisa se indignar contra o pecado, contra a imoralidade. Tudo que aborrece a Deus, você precisa se indignar contra isso. Contra o pecado, contra a miséria, contra a doença, contra o sofrimento, contra a injustiça. Você precisa se indignar. Você é um servo de Deus. Você não pode concordar com o erro. Tem que se indignar contra o aborto, contra a homossexualidade, contra o casamento, do homem com homem, mulher com mulher. Você tem que se indignar contra a prostituição, contra a idolatria, feitiçaria, bruxaria, contra a corrupção, violência. Você precisa influenciar esse mundo com a transformação que Deus fez na sua vida, na sua mente. Você agora é um servo de Deus. Você tem que brilhar. Você agora é sal da terra. Você agora é luz do mundo. Você precisa dar sabor às pessoas. Não precisa você se mostrar para o mundo quem você é. O mundo tem que ver em você a transformação na sua vida. Se indigne
contra a mentira, contra a fofoca, contra a miséria, contra a fome. Você precisa se indignar contra a doença, contra o sofrimento. Você precisa orar pelas pessoas, se indignar, se revoltar contra o diabo que está destruindo as pessoas. Olha os hospitais, olha os leprosários, olha as comunidades, olha os jovens sendo influenciados, arrastados pelo reino das trevas. E nós, igreja, precisamos nos indignar contra isso. Nós somos soldados, exército do Senhor, para batalhar contra as trevas. E nós recebemos autoridade. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Diz a palavra do Senhor, diz a palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Você precisa se indignar, se revoltar contra o diabo, contra a miséria, contra a desgraça na sua família. Você precisa se indignar contra o diabo, quer destruir seus filhos, levar seus filhos para as drogas. Você está na igreja, lutando pela família dos outros, e a sua família? Você começa a se indignar hoje. Meus filhos precisam ser salvos. Batalha, jejua, ora, fala, abraça seu filho, abraça. Seu casamento está sendo destruído, o desemprego entrando dentro da sua casa. Se indigne hoje, porque esse demônio da miséria, não, você é um servo de Deus. Você tem autoridade de Deus para expulsar todo tipo de demônio. Usa a força que Deus te deu. E essa força é o Espírito Santo na sua vida. Creia na palavra do Senhor. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Não deixe o diabo entrar na sua casa. Começa a se indignar hoje contra os demônios. Começa a expulsar agora. Vai expulsando todo o mal. Essa doença. Jesus levou sobre ele a nossa dor, nossa doença, o castigo que estava sobre ele para nos trazer a paz. Começa a se indignar hoje. Começa a se indignar hoje. Coloca a mão sobre os enfermos. Você tem autoridade de Deus para expulsar a doença. Expulsar o câncer. Mandar o paralítico andar. O cego enxergar, o mudo ouvir. O surdo ouvir, o mudo falar. Você tem. A igreja tem essa missão. A igreja foi levantada para isso, para socorrer os aflitos, os necessitados. Tenha essa consciência. Deus te chamou, Deus batizou você com o Espírito Santo. Deus te amadureceu, Deus te preparou, Deus te deu um ministério. Deus mandou você ir avisar os moradores da terra que está vindo o grande perigo. O grande perigo é a volta de Jesus Cristo e a destruição desse mundo. O mundo já está maligno. Você precisa se indignar. Você não pode servir dois senhores. Você tem que amar um e odiar o outro. Você tem que se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode estar no caminho estreito, no caminho largo. Você não pode estar numa porta estreita e numa porta larga. Qual porta? Qual porta você está entrando? Que Deus te abençoe. Pela graça, sua salvo. Por meio da fé. E isso não vem de nós. É um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Que esta palavra seja um alimento saudável. Que seja um alimento sólido, que você possa se comportar como adulto, não como criança, seja como um adulto, na presença de Deus. Um abraço, fica com Deus, amém.